Boa noite. Estamos aqui para falar sobre a disciplina de contabilidade pública. E antes de iniciar, me apresento como professor José Geraldo Bazante e aguardo aí o comunicado e as questões que possam advir sobre a nossa disciplina, que também passou a ter o maior número de questões agora, já no exame de proficiência de contabilidade, o CRC. Cabe lembrar que, para se falar em contabilidade pública, inicialmente nós teremos que falar sobre o sistema da administração pública no Brasil. Porque, tanto como nas empresas, como na área de contabilidade pública, ou hoje denominada essencialmente contabilidade aplicada ao setor público, o que cabe já lembrar inicialmente, que com a introdução do sistema das transparência internacional, tal qual aconteceu nas empresas em 2007, com o advento da Lei 11.638, começamos também na contabilidade aplicada ao setor público, a partir de 2009, a trabalhar todo o sistema das transparências internacionais das informações voltada tecnicamente ao setor público. Por isso que, a partir de 2013, com o advento agora da introdução do novo plano de contas, já agora a partir de junho, alterado já pela portaria 882, que na realidade esse nosso plano de contas já deveria estar atuando a partir de abril, mas por algum problema ainda de adaptação e a modernização de todo o sistema contábil a ser aplicado e desenvolvido hoje no Brasil, foi prorrogado agora para junho, o que estamos aguardando a implantação desse novo sistema de plano de contas. Tal qual a Lei 11.638, as empresas passaram por toda uma reformulação do seu sistema contábil, o que quer dizer toda uma adaptação para como se adequar às normas internacionais de contabilidade. A contabilidade pública também vai passar, ou já estamos aderindo a esse sistema, das transparências internacionais das informações contábeis do Brasil. Como eu já mencionei, para que possamos falar de contabilidade aplicada ao setor público, como agora é a nova denominação, temos que falar inicialmente da administração pública. Então, nesse caso, aqui o meu mini currículo, que já está disponível aí para vocês também. E quando se fala em administração pública, segundo o Gasparini, em sentido material, é o conjunto coordenado de funções que visam uma boa gestão da pública, ou seja, da coisa pública, de modo a facilitar os interesses da sociedade em alcançar essas informações. Porque se nós temos uma boa administração, consequentemente o sistema contábil segue esse processo de administração, esse sistema de gestão da administração pública. Por isso o Gasparini coloca essa ênfase na gestão da administração pública, inclusive ele vem denominando a coisa pública, porque a coisa, o objeto, o produto da administração pública em si é gerar informações para o cidadão. Porque a finalidade de todo o sistema contábil é gerar informação, suprir os seus usuários. Nas empresas, nós temos os usuários internos e externos, os interessados nas informações contábeis das empresas. Para o setor público, o maior interessado tem que ser o próprio cidadão. A grande preocupação do governante e do próprio setor público é disponibilizar ao seu cidadão o que está se desenvolvendo, onde está sendo aplicado os recursos por ele disponibilizados na forma de arrecadação de tributos. Então, aqui, nós temos os níveis da administração pública. Quando falamos em administração pública, falamos em dois modos de administração, direta e indireta. De acordo com o nível desses âmbitos da administração, como nós temos as três esferas, a estadual, a federal e a municipal, nós temos também essa separação de acordo com a sua aplicação. No caso aí, a administração direta, ela vem sendo estabelecida pelo Poder Legislativo, que quem a coordena diretamente é a própria Assembleia
e os seus tribunais. Esses tribunais, quando nós falamos com relação ao Tribunal de Contas, temos nas 3 esferas, na União, no município e no Estado. O segundo é o Poder Executivo, onde nós trabalhamos com o governo do Estado e suas respectivas secretarias. E, por último, o Poder Judiciário, que é o nosso detentor e quem julga todas as nossas informações. Já quanto à administração indireta, que é onde nós iremos mais estar trabalhando, que nós temos os sistemas de autarquias, fundações, as denominadas empresas públicas e também as conhecidas como sociedade de economia mista. Para que possamos ter um melhor entendimento da contabilidade pública, ou como agora denominado contabilidade aplicada ao setor público, o que vale é que a ênfase que nós temos que abarcar aí é a própria administração indireta, trabalhando mais as suas autarquias, as suas fundações, empresas e sociedades de economia mista. Então, quando nos referimos à administração direta, que é o conjunto de unidades que nós vamos estar trabalhando, coordenando essas unidades administrativas, realizando o quê? O registro de todas as suas informações, que para uma boa contabilidade, nós temos que estar trabalhando os recursos disponibilizados pela sociedade e suas devidas aplicações. Então, como já mencionado, para que possamos ter um bom acompanhamento desse sistema contábil, precisamos de uma boa gestão da administração pública. Ainda falando na administração direta, ela é constituída por entidades públicas dotadas, no caso, de personalidade própria, as quais encontram-se vinculadas a cada poder por meio de determinação e sua respectiva lei. Então, já que nós vamos estar trabalhando a nossa respectiva administração direta, nós vamos estar sempre voltado a um órgão público. E esse órgão ele é sempre regido por lei. Então, toda a nossa atividade sempre está sendo desenvolvida embasada em determinadas leis. O que são as autarquias? Entidades autônomas criadas por lei, com personalidade jurídica própria e de direito público interno. Estão sujeitas à fiscalização do Estado e possuem no seu patrimônio, aí no caso que nós chamamos de suas atribuições estatais e específicas. Um outro modo são as fundações. Essas fundações englobam o que nós chamamos principalmente a realização das atividades não lucrativas. Por quê? Se ela é uma fundação, como várias instituições utilizam, ela não pode ter um fim lucrativo, porque o seu enfoque está em assessorar determinadas instituições, que nessas instituições, por si só, não poderiam estar desenvolvendo tais atividades que, no caso, serão desenvolvidas por essas fundações. No caso aí, também de interesse coletivo, como educação, cultura, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e outros. Quando nós falamos em pesquisa e cultura, é porque onde realmente aplica-se o maior número de fundações. Como as grandes universidades, principalmente as públicas, elas têm as suas fundações próprias para atender com maior velocidade as necessidades do seu entorno. A empresa pública, ela é uma organização de personalidade jurídica de direito privado, mas por ser denominada empresa pública, ela tem a participação exclusiva do Estado no seu capital e, respectivamente, na sua direção. Então, o que quer dizer? Que, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, não goza desses privilégios estatais. Por quê? Ela tem o poder retido nas suas mãos, no caso, o capital próprio. Ela vai trabalhar, no caso aí, com duas leis. Mesmo denominada empresa pública, ela vai estar obedecendo a nossa lei, que é a Lei 4.320 de 64, que é a lei que rege todo o sistema contábil aplicado ao setor público no Brasil desde 1964. E já a contabilidade que se aplica às empresas, que é a lei das SAs, no caso de dezembro de 1976, a Lei 6.404,
12 anos após a instituição da Lei 4.320, que é a nossa lei que rege a contabilidade pública aplicada ao setor público no Brasil. Então, só para corroborar, a empresa pública ela não goza dos direitos do Estado por tratar-se de uma pessoa jurídica, de direito privado, e salvo as prerrogativas previstas em lei, como eu já mencionei. Todo tipo de empresa, para que consiga ter o status de empresa pública, autarquia ou fundação, ela tem que ser criada ou instituída por lei. E no caso, a empresa pública, além de ter o capital público, no caso, utiliza-se dos recursos públicos, tem o seu capital próprio, no caso aí, dos seus acionistas. E a partir do momento que tenhamos capital próprio, como se denomina nas empresas que são chamados capital financiados por pessoas físicas, existe o interesse do retorno, no caso, o dividendo ou na forma de lucro, o que não acontece para a empresa pública. Uma sociedade de economia mista é um ente também dotado de personalidade jurídica, de direito privado, criado por lei, né, no caso aí para um exercício de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas suas ações permitem o direito a voto, no caso dessas instituições, e que também pertencem em maioria ao Estado, e não possuem privilégios fiscais, no caso aí das sociedades de economia mista. No controle na administração pública, o controle é atribuição de acompanhamento, vigilância, que deve ocorrer por conta de um poder, órgão ou agente público que exerce sobre a atuação de um outro ou sobre a sua própria atuação. Então, o que quer dizer? Quando eu tenho um controle numa instituição pública, eu tenho o controle na gestão administrativa, mas eu tenho o controle de uma outra pessoa. No caso, se nós estivéssemos falando em empresas comuns, nós estaríamos mencionando o caso da participação entre empresas, o que iria gerar, inclusive, a consolidação dessas demonstrações, que também existe na contabilidade aplicada ao setor público. Só que, quando trata-se de contabilidade aplicada a este setor, especificamente ao público, nós temos, aqui somos atuado e somos controlado sobre a nossa própria atuação por um outro agente público. No caso aí, sempre lembrando que estamos trabalhando, no caso, a administração direta. Tipos de controle. Nós temos o controle externo, exercido por um ente externo à organização, especializado nas atividades de auditoria, fiscalização, inspeção e acompanhamento. O que quer dizer quando eu faço a referência a controle externo? Quando eu tenho uma atividade com outros países, essas operações devem ser auditadas e controladas por entes externos. Porque toda vez que nos mencionamos com relação à especificidade de controle, sempre teremos as duas modalidades de controle, o interno e o externo. No caso da atividade externa, como nós estamos apresentando aqui no momento, esse controle externo, ele vai trabalhar especificamente as nossas operações externas. O que quer dizer? Todas as nossas atividades desenvolvidas com entes públicos também no exterior. Por isso, o Brasil assumiu o compromisso que, a partir de 2013, também estará no momento de estar disponibilizando as informações quanto aos investimentos, quanto à aplicação e o desenvolvimento dos recursos públicos recolhidos para a União e aplicados e desenvolvidos como retorno para a nossa sociedade. Qual a vantagem de estar, no caso aí, querendo e já está desenvolvendo toda a atividade do seu sistema para ser transparente em suas informações, para ter uma melhor transparência em suas informações e ser melhor analisado frente a novos investidores. Por quê? A partir do momento que um investidor externo
tenha interesse em efetuar novos investimentos no nosso país, com certeza ele quer conhecer as nossas regulações fiscais, como estão sendo aplicados os recursos, o que a sociedade tem e obtém de retorno frente ao governo, o que realmente a União, o governo, devolve à sociedade em formas de bens, serviços na área de educação, saúde e segurança, os recursos por ela recolhidos. No caso aí, as receitas, como nós vamos ver mais para frente, no nosso planejamento e na contabilidade aplicada ao setor público propriamente dito. Então, quando nos referimos ao tipo de controle externo, deve-se lembrar que ele é exercido por um ente externo. No caso aí, sempre lembrar que se eu vou fazer uma menção com relação a um controle externo, deve-se exercer por um ente externo. Por quê? É de grande valia que esta organização seja especializada nas atividades de auditoria, fiscalização, inspeção e acompanhamento das atividades que estaremos desenvolvendo dentro da nossa contabilidade. Por quê? Quando nós falamos em auditoria, fiscalização, inspeção e acompanhamento, estamos trabalhando com o respeito e a responsabilidade das informações que estão sendo disponibilizadas aos nossos usuários. No caso aí, os nossos cidadãos e também aos controles e novos investidores externos. A grande importância da contabilidade aplicada ao setor público nesses dois momentos, que o próximo que nós iremos trabalhar é o nosso controle externo, é que esse controle externo tem que ser exercido por esses tipos de organizações de auditoria, fiscalização, inspeção e acompanhamento. Que a partir do momento que tenhamos as nossas demonstrações, que temos que elaborar tal qual qualquer sistema contábil, temos que ter a nossa auditoria. Quando nós desenvolvemos a contabilidade nos setores, nos órgãos, no caso, que as contabilidades são desenvolvidas nos órgãos públicos. É de conhecimento que nós temos a nossa própria controladoria, a Controladoria Geral da União, denominada CGU. Por quê? Ela fica fiscalizando, ela acompanha e ela audita toda a movimentação da contabilidade dos órgãos públicos, principalmente no que se refere à arrecadação das receitas, que é a informação de maior valia para o cidadão, o quanto o governo está arrecadando desses recursos e de onde estão sendo aplicadas. No caso, a auditoria ela vem fiscalizar tanto o ente público, o ente, quando eu me refiro, são as organizações, os órgãos e os setores públicos que estão trabalhando com o recurso do cidadão, como esses recursos estão sendo aplicados e de que forma esses recursos estão sendo devolvidos à sociedade nas modalidades principalmente de educação, no caso da cultura, saúde e segurança. Por isso, a grande importância quando nós nos referimos à auditoria e a acompanhamento dentro do que realmente temos que estar trabalhando, desenvolvendo com um bom embasamento legal, trabalhando dentro das nossas modalidades contábeis específicas e também com teor de responsabilidade sendo auditado diretamente sobre um próprio órgão público, no caso a Controladoria Geral da União, e quando de altas decisões vai ser tomado, no caso, por um Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto da União Federal. O controle interno é aquele já exercido, como a própria nomenclatura, pela própria organização em seus atos, processos, atividades, normas, estruturas, sendo a cargo de unidade especializada de assessoria e consultoria junto a uma administração central,
Então, o que quer dizer? Se eu, como por exemplo, eu trabalho numa instituição pública, eu trabalho, no caso, para o Ministério da Educação. Dentro do Ministério da Educação, o órgão que eu trabalho tem que prestar conta especificamente para o Ministério da Educação, porque nós trabalhamos com educação. Trabalhamos dentro da esfera federal, que é o órgão onde eu trabalho como contador, e nessa especificidade, nessa minha profissão, eu sou responsável por toda a contabilidade e o que denominamos também execução financeira. Por quê? Vamos trabalhar mais para frente que para que eu tenha uma boa condição de desenvolver toda uma contabilidade, todo um sistema de contabilidade e de administração financeira aplicada ao setor público, eu tenho que inicialmente conhecer suas normas, regras, suas leis e seus tipos de controle. Já passamos pelo controle externo, do grande ênfase na auditoria, na fiscalização e no acompanhamento dessas atividades externas. Por isso, como eu já mencionei, o compromisso do Brasil em agora deixar transparente para o mundo, não só para o cidadão brasileiro, mas agora para o mundo, a partir de 2013, todas as informações geradas pela contabilidade aplicada ao setor público. Quer dizer, estaremos demonstrando toda a aplicação dos recursos obtidos pela União, estados e município. Por quê? Inicialmente, essa adoção, no caso do novo plano de contas, vai ser embarcada pela esfera federal, a partir de 2013, sendo que hoje já estamos trabalhando. Já estamos trabalhando internamente, já nos preparando para a modalidade do novo plano de contas. Depois de totalmente adequado à esfera federal, vamos para a esfera estadual e, por último, a esfera municipal. Para que a Secretaria do Tesouro Nacional tivesse condições de elaborar esse novo plano de contas, foi feito um trabalho exaustivo sobre toda a pesquisa dos países mais bem desenvolvidos nos seus controles e nos seus sistemas de contabilidade pública. Porque, como é de conhecimento de todos, para que eu tenha um bom sistema de contabilidade pública ou de contabilidade aplicada ao setor privado, a raiz de qualquer sistema contábil é o seu plano de contas. Portanto, não poderia ser diferente. Também na contabilidade aplicada ao setor público, a sua base também está no plano de contas. E além desse plano de contas, as esferas, as modalidades contábeis e, obviamente, a nossa legislação. Portanto, dentro do nosso controle interno, nós teremos a cargo de uma unidade especializada de assessoria e consultoria junto à administração central, dentro das nossas normas internas, dentro das nossas atividades. Então, o que quer dizer? Eu trabalho numa instituição de ensino, órgão federal. A partir de 2010, com a evolução do número de escolas e de como o próprio governo federal veio ampliando o ensino técnico federal no Brasil, como é de conhecimento que a própria mídia tanto divulga aí a expansão do ensino técnico e do ensino superior na esfera federal. Com essa expansão, a instituição onde eu trabalho, por estarmos em um número muito grande de campos dentro do estado de São Paulo, o próprio governo instituiu a descentralização. No caso, essa descentralização é que cada campus passa a ter o seu próprio controle. E como aqui está escrito que eu dependo de uma administração central, neste caso, eu tenho uma reitoria. Eu me reporto à reitoria para prestar contas de toda a minha contabilidade, de toda a minha execução financeira, e esta reitoria, com o aporte de todos os campos, do conhecimento de todas as unidades desse órgão, presta conta ao Ministério da Educação. Por quê? Já que nós temos o orçamento, que é outro assunto que vamos trabalhar bastante,
o próprio orçamento público. A partir do momento que eu tenho um orçamento aplicado para este órgão onde eu vou trabalhar, o governo já conhece todos os investimentos necessários. Quando da disponibilização dos recursos financeiros para que possamos executar estas obras, esses novos projetos ou ampliação até de próprios projetos atuais, nós temos que requerer recurso. Então, eu solicito à minha reitoria, essa reitoria disponibiliza aos seus campos, de acordo com a necessidade e com seus respectivos orçamentos. Por isso, denominado aqui, a uma unidade especializada, né, só para enfatizar, no caso aqui, que eu tenha uma unidade especializada de assessoria, no caso aqui, para assessoria e consultoria junto à administração central. Quando eu estou me referindo a essa administração central, no caso, já que eu trabalho para um campus, né, essa minha administração central é a reitoria. Porque o Ministério trabalha pelos órgãos centrais e pelas unidades gestoras. Eu sou contador de uma unidade gestora. E essa unidade gestora solicita e presta conta dos seus recursos à reitoria. E a reitoria representa todos os campos, todas as unidades que esse órgão possui frente ao Ministério da Educação. E, obviamente, como eu venho falando inúmeras vezes, é devolver à sociedade, em forma de prestação de serviços e de bens, no caso desse setor que eu trabalho, a educação técnica e de nível superior à sociedade no ensino gratuito. E sou controlado, como já mencionei, por uma reitoria, que é quem controla todo o meu orçamento, tanto disponibiliza como me cobra a prestação de contas de todos os recursos utilizados pelo campus, o qual eu controlo e faço, inclusive, a execução financeira. Aqui um gráfico, só para melhor exemplificar essa administração pública e como essa fiscalização se materializa. Com a perfeita sintonia entre, aqui no caso, o controle interno, o controle externo e esta seta central que verifica o quê? Os princípios aplicados dessa administração pública. Que cabe lembrar que temos, além dos sistemas de administração direta e indireta, sendo que a indireta é controlada pelos próprios órgãos, pelo poder legislativo, executivo e judiciário, e já a administração direta pelos seus próprios órgãos. No caso, os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, mas que devem prestar contas aos poderes que assim os têm como legislador. Lembrando, mais uma vez, que dentro do nosso controle interno, nós temos aqui as nossas próprias administrações centrais, onde eu consigo visualizar todas as aquisições de recursos e todas as suas respectivas aplicações. Tenho dentro do controle externo, aquele que já foi dado bastante ênfase, aos nossos órgãos de controle, que são as auditorias, as empresas que trabalham com a fiscalização e o acompanhamento destas operações. Portanto, a grande valia, tanto do controle externo como para o controle interno. Hoje, para o cidadão brasileiro, já temos aí o portal da transparência. Agora temos, depois da adoção da Lei da Verdade, temos já o SIC, que o SIC é um serviço de informação ao cidadão. Então, qualquer informação que um cidadão queira sobre qualquer órgão, sobre qualquer setor, sobre qualquer movimentação de recurso financeiro do órgão que ele está interessado, é só ele enviar a sua questão, a sua dúvida, e essa dúvida ela já é transferida para o setor o qual ele quer obter essa informação, e esse setor vai tornar transparente toda a questão por esse cidadão levantada. Portanto, o grande ênfase, mais uma vez,
no controle interno dos recursos que a sociedade disponibiliza para os entes públicos, no caso, das 3 esferas de governo. Quando nós falamos principalmente da utilização dos recursos no Brasil, a maior fatia está para a União Federal, que recolhe todos os seus tributos, repassa uma parte para as demais esferas estaduais, que também repassa para os municipais, e como esses recursos estão sendo trabalhados e estão sendo, no caso, devolvidos para a sociedade. E o que a sociedade requer? Saúde, educação, segurança, limpeza, manutenção das suas condições e de suas vias por onde tem que conviver. Por isso, esse gráfico representa aí a junção do controle interno com o controle externo, que vai verificar o quê? A aplicação dos princípios da administração pública. Que princípios? Essenciais, princípios da administração direta e da administração indireta. Como, por exemplo, quando nos referimos às provas, aos concursos, as grandes questões que mais se enfatizam para com a administração pública. Quais os princípios da administração pública, que nós vamos apresentar mais para frente, inclusive até uma forma de como guardar melhor a ordem desses princípios. Porque não é apenas conhecê-lo, os princípios, mas também como trabalhar estes mesmos princípios dentro de sua ordem cronológica. Por isso, o ênfase é entre o controle interno, externo e os princípios desta administração. Claro que nós temos a nossa Constituição, é quem nos rege, rege toda a administração pública, da administração o próprio sistema contábil, a contabilidade agora denominada aplicada ao setor público, e como todo embasamento legal, nós temos o quê? A nossa Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 é quem atualiza, a quem vem dar envergadura, legalidade, impessoalidade e materialidade a nossas condições de prestação de contas, da utilização do recurso público, como devolvê-lo à própria sociedade. Por quê? Como eu posso ter uma lei que não esteja enquadrada ou embasada pela nossa Constituição? Porque foi nessa Constituição de 1988 que ficaram estabelecidos quais os direitos e obrigação do cidadão brasileiro. Claro que aquilo que mais nos interessa, o que nós mais procuramos é quais são os nossos direitos e como obtê-los e usufruir dos mesmos, como também as nossas obrigações. Além, como toda a contabilidade, como toda instituição, tanto do setor público como do setor privado, ela é regida e desenvolvida por princípios, normas, convenções, onde estaremos registrando nossos direitos e obrigações. Por isso que os principais itens fundamentais da administração pública está na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por isso, quando eu me deparar com uma questão, quais os princípios fundamentais da administração pública? Eu terei em mente a palavra limpe. É onde eu estou aí dando um ênfase, inclusive até com cores para as primeiras letras. Se eu estou numa prova do CRC, estou numa prova de concurso e me cai uma questão como essa. Obviamente, os examinadores vão estar apresentando esses princípios fora de ordem. No caso, impessoalidade, com publicidade, eficiência e a legalidade. Eu terei que procurar a alternativa que forme exatamente esta palavra, limpe. Porque o que quer dizer? A legalidade, a impessoalidade,
a moralidade, a publicidade das informações públicas e a eficiência da gestão desta administração. Portanto, me caindo uma questão como quais os princípios fundamentais da administração pública, eu não vou esquecer da palavrinha limpe, que vai me designar os principais fundamentos da administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quer dizer, regido inclusive pela Constituição Federal do Brasil. Por quê? Se eu vou trabalhar toda uma administração pública para obter um bom trabalho, um bom desenvolvimento numa contabilidade aplicada ao setor público, eu não poderia estar fora de estar trabalhando com a nossa própria Constituição. Porque quando nós começamos a falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é quem determina todo o embasamento legal, tributário do nosso país, como está arrecadando as nossas receitas, como está demonstrando e apresentando de onde serão aplicadas essas receitas, como, por exemplo, toda vez que eu tenho uma prefixação de uma receita, eu tenho que obrigatoriamente destacar a dotação de uma despesa. Para a empresa particular, o que interessa nas instituições de cunho privado são vendas de seus produtos e serviços. Ela gera essa receita para suportar os seus custos e despesa e obter lucro. Já a contabilidade, ela também tem a sua receita e as suas despesas. Só que a contabilidade aplicada ao setor público, ela não vai ter lucro. Quando a receita arrecadada de um determinado período for superior às receitas que foram dotadas e após executadas foram inferior do que as receitas previstas, nós teremos um superávit, o que não é lucro. Para a empresa particular, sim, lucro. Para o órgão instituição público, superávit. Quando essa receita for inferior às despesas realizadas, ela vai ter um déficit. E esse déficit automaticamente será transferido para o próximo exercício, para o exercício orçamentário. Por quê? Todo exercício que nós trabalhamos, no caso, um ano, nós vamos ver mais para frente, está dentro de uma lei orçamentária. Não tem como ser desenvolvido uma boa administração sem um bom orçamento. E já para as empresas privadas, o que eles trabalham esse orçamento? Mais no cunho de apuração de resultado, se vão obter lucro ou prejuízo, inclusive até elaborando as demonstrações contábeis futuras, o que ainda não é possível dentro da contabilidade pública. Por quê? A arrecadação, ela é anual, e esta arrecadação também são para essas mesmas despesas do exercício corrente. No caso, de 1/1 a 31/12 do exercício em que estaremos trabalhando. Quando chegarmos no momento do planejamento e de como está trabalhando esses recursos, nós vamos estar melhor exemplificando essas dotações, tanto para a prefixação da receita e a dotação da despesa. Portanto, é importante estar lembrando, toda vez que eu tenho uma prefixação de uma receita na contabilidade aplicada ao setor público, a mesma deverá vir acompanhada da dotação desta despesa que será utilizada para devolver à sociedade os valores arrecadados também por elas. No caso, quanto ao órgão que exercita, nós temos o órgão administrativo, que é o controle que
que a própria administração governamental exerce suas atividades, no caso, o legislativo e o judiciário. No poder legislativo, ele é exercido, cabe um ênfase sempre pelo Congresso Nacional. É quem exerce os trabalhos do poder legislativo e através das assembleias legislativas, por suas câmeras municipais ou por atos executivos e judiciário. Também por essas comissões parlamentares e dessas casas sobre determinados atos do Poder Executivo e do Judiciário. Já o Poder Judiciário, ele já é realizado pelo seu próprio poder, o Poder Judiciário no sentido de evidenciar as normas legais e o que vem reger estas normas. Portanto, lembrar sempre quanto ao órgão que estão exercitando a administração pública, no caso aí do próprio controle. O controle administrativo é exercido pela própria administração pública governamental e que exerce sobre as suas atividades o poder legislativo e o poder judiciário. Porque hoje, por exemplo, estamos no mês de junho. Nós tivemos até o mês de abril para entrar com todas as nossas solicitações sobre o orçamento 2013. Todo mundo está acompanhando aí na mídia o grande problema dos atrasos, das obras, das empresas que estão aí desenvolvendo as obras públicas para a próxima Copa. Isso é um trabalho que já foi desenvolvido, já está dentro de um orçamento, de um plano plurianual, que nós vamos estar também apresentando mais para frente, e que todo o recurso necessário para o desenvolver dessas obras já estão pré-fixados. No caso, se eu tive a prefixação da receita do quanto eu devo arrecadar, é porque eu já tenho o quanto eu vou ter que aplicar nestas obras. E quem está controlando todo esse montante arrecadado? O poder legislativo e o poder judiciário. Porque através deles, através do poder legislativo, nós temos aí a Constituição orçamentária. Hoje, até o mês de abril, eu deveria já ter enviado a esse poder legislativo todas as minhas necessidades, minha como órgão público, do que eu tenho a desenvolver no meu próximo orçamento, 2013. E que será julgado por esse poder judiciário, que vai determinar se eu terei direito ou não, de acordo com a dotação do investimento ou da despesa que eu vou realizar no nosso próximo exercício 2013. Portanto, o grande controle aí quanto ao órgão que exercita a administração pública está entre o poder legislativo e o poder judiciário. Quando nos referimos ao poder legislativo, é exercido pelo Congresso Nacional, através de suas assembleias legislativas, câmaras municipais ou comissões parlamentares que vão trabalhar com esse poder executivo. Portanto, sempre está marcando dentro da administração pública. O que me interessa? Os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Onde eu tenho essa constatação? Na nossa própria Constituição. E toda vez que eu for trabalhar uma questão sobre a administração pública, eu terei em mente a palavra limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E quais os órgãos que exercem o controle na administração pública? O próprio controle administrativo, poder legislativo e poder judiciário. Quanto ao objeto da administração pública, o objeto da administração pública está na legalidade, que determina a conformidade de seus procedimentos com uma respectiva norma legal. Quando nós falamos aí da conformidade, o que quer dizer? Eu estou corroborando todas as atividades que foram desenvolvidas por um sistema contábil
por um sistema administrativo, por uma gestão administrativa referente ao exercício. No caso, 1 ano. Porque, além de eu ter o plano plurianual, que esse plano plurianual, quando estivermos estudando, nós vamos observar que é um plano estabelecido para os 4 anos do novo governo. Quando ele assume, ele já vai estar desenvolvendo um plano para os seus próximos 4 anos. Depois nós teremos a lei orçamentária anual. Porque quando da liberação desta lei, aí efetivamente nós temos o recurso disponível. Recurso esse que já foi programado através do nosso orçamento, foi totalmente apurado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, e agora, quanto ao objeto, quanto à legalidade desses procedimentos orçamentários que estão sendo solicitados pelos órgãos públicos e o que nós estaremos desenvolvendo como novos projetos e como novos investimentos a ser devolvido à sociedade. O mérito possui a finalidade de comprovar a eficiência, a economicidade, a eficácia, a conveniência ou oportunidade do ato controlado. O que quer dizer? Para que eu tenha um bom mérito na minha administração pública, eu tenho que obter uma dessas finalidades dentro da minha administração. Qual foi o meu nível de eficiência? A minha economicidade, o quanto eu fiz de previsão de recursos orçamentários a ser arrecadado pela sociedade, o quanto eu apliquei e como eu apliquei. Porque quando eu menciono esse como eu apliquei, é o quanto o cidadão terá de resposta dos seus tributos recolhidos. Que é o que nós vamos ver a posterior, no caso, já da aplicação contábil. A eficácia da minha administração, a conveniência ou oportunidade. E quando nos referimos a um ato controlado, como já desde o início da nossa conversa, a nossa administração ela é totalmente controlada. Já partindo da administração pela própria classificação, direta e indireta, quem rege esta administração, quem controla, qual a principal atividade dessa administração, se direta, indireta, e o embasamento legal 100% que está onde? Na nossa própria Constituição. Portanto, a administração pública é a base, é o alicerce de toda a movimentação dos recursos públicos retidos e suas respectivas aplicações. E quem estará fazendo essa demonstração para a sociedade? A contabilidade. Porque a contabilidade, além de estar disponibilizando todas as informações, até de cunho analítico, tem o resumo que estará sendo apresentado aonde? Nas suas principais demonstrações contábeis. Por isso, a grande preocupação quanto ao objeto da legalidade e do mérito quando nos referimos ao controle na administração pública. Quanto aí, no caso, a localização do órgão que o realiza. Como nós já vimos quando estávamos estudando os tipos de controle interno e externo, voltamos a conversar mais uma vez sobre onde estão, qual é a localização desses entes que controlam a nossa administração pública. No caso aqui, o controle interno é realizado pela própria administração sobre os seus atos, objetivando verificar o quê? A sua adequação. Porque se vocês lembram, quando nós nos referimos ao controle interno, falamos exclusivamente sobre ser controlado sobre um outro ente público, sobre um outro órgão público que está vistoriando e auditando as minhas atitudes e as minhas ações, tanto financeira
quanto contábeis. Lembre-se, eu mencionei sobre a CGU, a Controladoria Geral da União, e principalmente sobre os tribunais de contas. Tribunais nas 3 esferas. Agora voltamos aqui quanto à localização. Quem efetua o controle interno? A própria administração sobre os seus atos, com o objetivo de verificar o quê? A sua adequação. Então, já que eu sou um ente administrativo do controle público, eu tenho que me adequar e estar acompanhando o quê? Como estão sendo desenvolvido a adequação do meu sistema administrativo. Enquanto que o controle externo é realizado por agente estranho ao órgão controlado. No caso, quando nós nos referimos aos controles internos anteriormente, fiz um ênfase maior quanto à Controladoria Geral da União. É um órgão interno. Ele nos audita, nos fiscaliza e nos acompanha em todas as nossas atividades administrativas. E já quanto a um controle externo, como o próprio nome diz, externo, estaremos sendo auditados, somos acompanhados e fiscalizados por órgão, no caso, por agentes estranhos ao órgão onde eu estou trabalhando. No caso, o órgão que está sendo controlado. Então, nós temos as modalidades de controle interno e externo e temos também a localização desses controles. Como eu posso desenvolver um controle interno pela própria administração e o controle externo, quando nos referimos a toda a informação gerada pela administração pública. No caso, quanto ao momento em que eu devo estar realizando esses fatos da administração pública. Aí nós temos o prévio ou o preventivo, que é o controle realizado antes da materialização do ato. O que eu já mencionei com relação às receitas. Toda vez que eu tenho a prefixação de uma receita, eu já tenho obrigatoriamente a dotação de uma despesa. Então, se eu tenho a prefixação, o que quer dizer? Esta receita ainda não se realizou. Esta receita ainda não foi arrecadada. E após a arrecadação nas instituições privadas, principalmente nas instituições financeiras, aí nós teremos o efetivo recolhimento dessas receitas para os cofres públicos. Então, temos que estar alerta quanto ao momento de uma arrecadação e quanto ao momento do efetivo recolhimento. Até antes da arrecadação, nós temos o quê? A prefixação. Não quer dizer que eu vou efetivamente realizar e que eu vá receber todo aquele montante de receita prevista. E quem vai estar fazendo esses controles? No caso aí, principalmente quando nós temos aqui a menção, que é um controle realizado antes da materialização do ato. Eu vou prefixar uma receita sobre a dotação de uma despesa. Ainda não foi materializado o ato. Quando essa materialização ocorre? Quando do efetivo recolhimento da receita, o que ocorre após a sua arrecadação, e a aplicação deste recurso nas dotações de custos e despesas dos projetos que devem ser desenvolvidos para a sociedade. Nós temos o concomitante ou sucessivo, o controle realizado durante a realização do ato. Nós vamos estar desenvolvendo aí, estudando o programa, dentro do programa a licitação, quais os tipos de licitação, e depois da licitação, a elaboração do empenho. Aí começamos efetivamente, após a materialização do ato, onde a receita ocorreu, o projeto já está pronto para a dotação da despesa,
onde estaremos aplicando estas receitas arrecadadas e recolhidas, e sim o efetivo controle durante a realização deste ato. Temos também o controle subsequente ou corretivo, que é o controle realizado após a conclusão do ato, objetivando corrigir, anular ou efetivar esse projeto. Por quê? Eu não tenho condições, dentro de uma organização pública, dentro de um ente público, de solicitar qualquer tipo de recurso sem apresentar um projeto. Toda a escalação de valores, de arrecadação, recolhimento de recursos necessários, eu tenho que ter apresentado o projeto de onde eu vou desenvolver essas atividades. Portanto, não tenho como estar trabalhando nada dentro da execução financeira sem que eu tenha todo um projeto elaborado da aplicação desses recursos, além de todo o controle da administração pública, controle interno, controle externo, onde localizar esses tipos de controle, quanto ao momento da realização, o prévio, preventivo, concomitante e o subsequente ou corretivo. O que quer dizer, após a liberação do recurso, eu estou aplicando dentro do programa do qual desenvolvi o projeto. Programa esse onde nós teremos os tipos de licitação, o processo licitatório, o ganhador desse processo licitatório, quem vai ser o detentor do empenho que estaremos estudando a posterior. O controle externo, né, já falando aqui da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de uma administração pública, está a cargo do poder legislativo, com o apoio do sistema de controle interno de cada poder. Lembrando bem e revisando, poderes, a própria administração, o poder legislativo, o poder executivo. E como eu vou estar tendo o controle externo da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dessa administração pública, quanto principalmente aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade. Isso vai estar a cargo do poder público, com o apoio do próprio sistema interno da administração. Então, o que quer dizer? Como do início da nossa conversa, da nossa aula, a contabilidade aplicada ao setor público, ela depende exclusivamente de todo o seu embasamento legal, de toda a sua execução financeira. E quando nos referimos à execução financeira, estamos especificamente enquadrando o quê? O próprio controle da administração pública. Controles onde já, desde o início da nossa matéria, quais são as classificações e como estão dividida a administração pública. A administração direta e a administração indireta. A indireta, os poderes executivo, legislativo e judiciário. E a direta é a que nós exercemos dentro dos órgãos e das unidades gestoras da administração pública. Por quê? Além de eu ter todo esse controle embasado pela administração pública, dentro dos seus princípios, recordando mais uma vez do nosso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, porque eu devo publicar a eficiência da minha administração em especificamente a economicidade, a legitimidade e a legalidade dos atos operacionais desenvolvidos por essa administração. Porque quando nós falamos da legalidade, do retorno, retorno para quem? Para a própria União, no caso, para o próprio cidadão. Porque se nós temos uma boa administração pública, com certeza teremos bons retornos para o nosso cidadão. Porque nós pagamos tudo que nós queremos ter de retorno dentro da nossa condição de vida. E para que eu tenha esse retorno, e agora
partindo exatamente para o momento de ser transparente, de ter as nossas informações, inclusive disponível para o resto do mundo, onde o Brasil assumiu esse compromisso a partir de 2009, no caso agora, a partir de 2013, por que eu me refiro a 2009? Só fazendo um parâmetro, mais uma vez. Para que as empresas passassem a aplicar os seus momentos das suas informações no setor internacional, a lei foi instituída em dezembro de 2007, com uma adoção a partir de 2008, obrigatória a partir de 2009 para as instituições financeiras e para as demais empresas a partir de 2010. No caso, a contabilidade aplicada ao setor público também. A legislação já está pronta, a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional, constituída essa legislação no ano de 2009, para ser desenvolvida a partir de 2011, conhecimento e adoção de todos os órgãos da União Federal, a aplicação efetiva a partir de 2012 do novo plano de contas e a adoção geral por todos os órgãos públicos da União Federal dessa nova contabilidade. E depois repassar a adotar também para autarquias e fundações da esfera estadual e por uma esfera municipal. Aí sim teremos um único sistema contábil, um único sistema de execução contábil, hoje dividido entre o CIAF, Sistema de Administração e Financeira da União, o CIAFEM, utilizado pelas instituições públicas da esfera estadual e municipal, sendo que a expectativa e já a adoção a partir de 2012, com aplicação efetiva em 2013, para a administração federal, estadual e municipal, estaremos todos no futuro, aí previsto até 2014, que toda a entidade pública, tanto nas esferas estaduais, municipais e federais, estarão trabalhando um único sistema. Por isso a grande ênfase, como também já mencionei, a cobrança inclusive dentro do próprio CRC, do conhecimento e da prática da contabilidade aplicada ao setor público por nós, todos os contadores. Vamos ao intervalo.